na minha longa história aqui como professora, antes de eu prestar o concurso para a UERJ, foi em 98, então já estou na UERJ aí há quase 20 anos, eu andei trabalhando alguns anos num programa espetacular que durou 20 anos no Brasil. Eu acho que eu me juntei a eles talvez nos 4 últimos anos, que era um programa chamado CICOM, Centro Interamericano de Comercialização, que era mantido pela Fundação Getúlio Vargas, pela OEA e pelo Ministério das Relações Exteriores. E quem coordenou esse curso, esses 20 anos, foi um funcionário de carreira da OEA, chamado Juan Luis Colayar, que ele, na verdade, foi um verdadeiro líder e uma referência para treinar quadros latino-americanos. Então, no contexto desse curso, nos convênios que o CICOM fazia, eu fiz parte de alguns seminários, que era o fim de semana inteirinho, às vezes a 14 horas, 16 horas, 20 horas, em diferentes cidades argentinas. Então eu conheci cidades que os brasileiros normalmente não incluem no roteiro turístico, como Salta, por exemplo, Córdoba, aí já está mais no circuito, né? Buenos Aires também. E nessas aventuras dos cursos lá do CICOM, eu conheci Mendoza, que foi espetacular, muito antes de saber como o vinho era bom. E aí a gente atravessava ali por aquela estrada belíssima, que eu arrancava, né? E íamos parar lá em Mar del Plata, como é que é? Mar del Plata, teve furo agora. Vinha del Mar, desculpe, Vinha del Mar, e aí lá teve um seminário. Muito bem. A minha combinação aqui com o nosso amigo e colega Rafael foi dar essa panorâmica para mostrar para vocês de uma maneira dinâmica, livre e um pouco exemplificativa como o direito internacional ele se expande nessas interconexões e nessas convergências que a vida real apresenta, se expande de uma maneira formidável para essa área do direito do petróleo e gás. Antigamente só se falava petróleo e gás, inspirados na expressão oil and gas law. Hoje em dia nada pode vir sem energia. Então, 98% da minha conversa, e bem coerentemente com a minha geração, vai ser sobre questões relativas ao petróleo e gás. Mas no final eu vou fazer aquela inflexãozinha sobre os novos mundos e vou comentar um pouco também sobre a área de direito. Então, nós aqui no Brasil ficamos muitos anos fechados num regime monopolístico que, por essa razão, ficou livremente regulando a área da indústria do petróleo e gás com base numa lei, 2004, que durou muitos anos, era uma lei de 1953, na lei da década de 50. E a primeira vez que houve uma abertura não foi projeto, não foi discussão, não houve uma democrática e ampla discussão. Houve uma exposição de motivos no final da década de 70 que abrigou os contratos de risco. Então, o histórico do Brasil, como enfrentar os desafios de trazer, através de figuras e abordagem do direito comparado, ou através de uma compreensão de como essa relação entre os países hospedeiros e os investidores se processava no exterior, esse debate ele só começou a acontecer no Brasil em meados da década de 90, depois da emenda constitucional, depois de tudo que se discutia no plano do direito interno. Então, o que eu vou mostrar aqui são noções amplas sobre essa questão do plano internacional versus plano do direito interno, sempre dentro de uma perspectiva, que é a perspectiva que a nossa professora gaúcha que estudou na Alemanha consagra, que é da pluralidade de fontes. E o nosso direito internacional ele tem essa vocação contemporânea para essa pluralidade, e essa inspiração vem de um autor também contemporâneo, que é o professor Eric Jane. Então eu vou falar disso. Tem alguns slides que, através da figura, tentam economizar o tempo, porque o nosso tempo é curto e nós gastamos um pouco ali com as emergências ali na porta. E essas convergências para essa governança global desse espaço internacional. Como
essas noções do direito transnacional, direito do comércio internacional, direito regulatório, que são noções limítrofes e complementares a conceitos clássicos do direito internacional. E um dos temas, então, que eu vou explorar, que eu acho bacana mesmo para ilustrar, é essa convergência do internacional que se verifica e se demonstra no direito do mar. Então, o direito do mar, que é um tema que muitos estudavam mais teoricamente, dentro do programa do direito internacional público, ele pode ser visto de uma maneira muito dinâmica na compreensão desses desafios econômicos e regulatórios que se apresentam também no plano do direito interno. E aí, no final, explicando um pouquinho mais sobre o que são esses contratos internacionais de petróleo e o caso Brasil, quais foram os desafios recentes que nós tivemos no Brasil. Não vou arriscar falar sobre a Argentina, né? Mas uma vez um aluno meu já me arrisquei a examinar casos de decisões envolvendo investimentos da Argentina. Isso seria para outro tópico, né? Um tópico de uma aula do direito dos investimentos, que hoje a gente não tem espaço para isso. Então, vocês veem aqui, essa primeira etapa, eu vou falar desses conceitos aí que eu já adiantei. Então, muito simplisticamente, isso é um esquema que se faz em aula, para os alunos de graduação entenderem essa dinâmica desse aspecto das situações multiconectadas. Então, qualquer esquema básico da internacionalidade de fatos e situações envolve ordenamento jurídico de diferentes países. Então, é só esse desenho e vamos evoluindo um pouquinho mais adiante, vem outros desenhos mais sofisticados. Então, o plano do direito internacional, nas discussões importantes que ocorreram nesses fóruns internacionais, mesmo que a gente não esteja atento a isso no primeiro momento, já nessa formulação nós vemos dois diplomas que são fundamentais para essa compreensão desse mundo da indústria do petróleo. O primeiro é a Resolução 1803 de 62, que é uma fonte inesgotável de discussões. Isso vem em ondas, vem em gerações, não é? E o nosso continente é muito forte nessa visão doutrinária, do histórico, que impactou muito o direito internacional. Então, vem aqui, pode-se dizer, já desses primórdios de discussões da década de 60, já essa conexão entre o direito internacional e o direito petróleo. Nessas retomadas do direito de investimentos, hoje a gente vê estudos mais recentes, inclusive dos jovens juristas oriundos aqui dos quadros da UERJ, como o meu amado ex-aluno e agora pós-doutorando aqui da casa, que fez o seu doutorado, mestrado aqui, o doutorado na USP. Então, para aqueles da UERJ que estão aqui, eu sempre menciono os casos inspirantes, que é para vocês se animarem a seguir adiante. Já na sua tese de doutorado, nos seus estudos mais recentes, ele chama Henri Caetano Xavier Júnior, ele já busca, lá na doutrina Calvo, nos primeiros autores consagrados aqui da doutrina latino-americana, uma inspiração para mostrar que muito da reação que está acontecendo hoje de questionamento desse regime internacional de investimentos, de alguma maneira copia a nós latino-americanos que fomos tão execrados por conta dessas doutrinas. E depois o direito do mar, que já pela convenção tradicional de 58, depois pela UNCLOS, que nós vamos examinar brevemente. E nas convenções internacionais, uma série de temas candentes do nosso mundo contemporâneo também estão essencialmente ligadas à questão petrolífera, porque é uma indústria altamente poluidora e que então também o impulso e a dinâmica da discussão dessas convenções tem um grande impacto para essa área. O Eric Shane, que eu citei anteriormente, ele aponta esse fenômeno da pluralidade, comunicação, velocidade. Então, esse é o nosso mundo em que a internacionalidade se apresenta de uma maneira muito forte.
A pergunta que eu faço sempre para os alunos de graduação: vocês já fizeram um contrato internacional? Eu pergunto para os de graduação. O povo do mestrado aqui não fala nada. Eu quero perguntar para um dos argentinos que está aqui, para ver se algum professor de internacional perguntou isso a vocês. Você é brasileiro? Como é seu nome? Como Violeta. Violeta. E há contestado esta pergunta alguma vez, professora? E afirmado um contrato? Não. Nunca comprou um livro na internet? Não. Então, aposto que alguém aqui comprou. Alguém já comprou alguma coisa na internet? Quem? Olha só, as mãozinhas aí. Ó, viu? Uma das únicas. Então, nós hoje, por conta dessa desterritorialização provocada por esses negócios na internet, todos nós já fizemos, mesmo que não estejamos tão conscientes, fizemos. Talvez no momento que o problema fosse de contrato, né, a mercadoria que não chegou e tal, vocês sentiriam as agruras de ter celebrado um contrato internacional sem adotar as medidas preventivas que são necessárias em relação a essa seara. Então, não dá para a gente aprofundar essas discussões que a doutrina internacional apresenta sobre a nova ordem internacional. Mas de uns tempos para cá, eu sempre falo na novíssima. Aí eu já fui bastante questionada que essa novíssima não existe, mas enfim, eu uso essa expressão, escutada talvez em alguns autores que vão num sentido um pouquinho diferente, procurando elementos nessa visão de que o direito hoje vai além do Estado. Um autor como Ralph Michaels, por exemplo, que a gente lê aqui na bibliografia da pós-graduação, e que então até os Estados eles também estão sujeitos a essa rede de regulação mais difusa, que compreende não só as fontes estatais, mas também as fontes não estatais que regulam negócios privados. E aí nós encontramos uma série de atores globais com grande impacto, entre eles associações que produzem normas, princípios e que também impactam, ainda que não de forma global, de forma setorial, as atividades das diferentes indústrias, as atividades de contratação. Então, nós vamos ver ali adiante um desenho que mostra de uma forma mais ou menos organizada como esses diferentes players e reguladores atuam no âmbito do comércio internacional. Aqui tem uma citaçãozinha do Thomas Welter, foi um alemão que eu conheci, que eu admirei muito, que trabalhava quase que 24 horas por dia, que ele produzia. Talvez ele tivesse uma intuição que ia falecer precocemente, e era muito voltado a essas questões de regulação dos investimentos internacionais. Então, o nosso universo, ele transita nessa seara internacional entre disciplinas que na graduação nós vemos de uma maneira isolada. Qual é o grande mérito da atuação prática na indústria do petróleo para o que eu chamo do deleite da visão interdisciplinar? A indústria do petróleo, quando a gente vivencia, negocia contratos, representa empresas, representa governos, a gente vê que todos esses assuntos eles estão ligados. Então, na vida real de advogado, regulador, representante de governo, nós vemos que o direito, na nossa vida profissional, ele não se apresenta nessas caixinhas que a gente aprende separadinhas na universidade. Isso tem que começar em casa, ou seja, no próprio direito internacional. Aqui no currículo da universidade a gente respeita ali as diferenças. Depois, no mestrado, os temas já vão trazendo esse desafio dessa convergência. Então, eu coloquei ali, tudo parece internacional, mas essa caixinha aqui, direito interno, quem dera que fosse tão simples assim. Principalmente quando ocorre o que aconteceu aqui no Brasil na década de 90. Você tem todos os desafios de pegar essa tradição riquíssima e dinâmica da vida internacional
com as controvérsias que vão se dando para e passo, não fica organizativo esperando primeiro a gente alterar bastante o nosso ordenamento jurídico para depois ter os problemas, já vem tudo junto, né, no pacote, e nós temos então soluções criativas e uma capacidade de compreensão do que se passa. Não é sem razão que esse autor, o Philip Gerson, ele já criou um impacto quando passou a usar esse conceito de transnacional, e ele foi bem importante como referência, porque ele já apontava isso que anos depois, o Ralph Michaels de outra forma diz, que é essa transcendência das fronteiras nacionais com matérias que envolvem todas essas disciplinas clássicas. No nosso caso especial, nós vemos que nessa projeção que vamos olhar no petróleo, nós vemos um case, não é? A aplicação por excelência dessa oposição, dessa dinâmica que foi ocorrendo de uma forma candente na parte do petróleo, que é a relação de amor e ódio que as transnacionais despertam, especialmente nesse mundo dos investimentos petrolíferos, quando elas começaram a se internacionalizar, principalmente na direção do Oriente Médio, as transnacionais eram muito fortes. Não existiam as estatais tais como elas existem hoje e que alteraram o mapa do mundo em termos de controle das reservas. Então, o século XXI tem uma dinâmica muito diferente do que aquela que se viu na história do petróleo. E essa história, que é uma história assim, mais candente do que esses seriados que passam na televisão hoje, foi espelhada num livro famoso que é The Prize, né? Elas nunca fizeram um filme realmente palpitante, já fizeram um documentário, mas talvez não ilustre tudo que ocorreu no mundo ao amparo, oculto, né? Essas relações econômicas e políticas do âmbito do petróleo. Mas o fato é notório que esses atores hoje não são só aquelas organizações que nós vamos ver nos mapas, mas também as ONGs que estão presentes, até na ONU, influenciando e tal, para essa atuação das transnacionais hoje é fundamental para o planejamento de qualquer empresa. O melhor exemplo é o famoso caso que começou opondo as comunidades do Equador a Texaco, depois virou Chevron, e foi um caso que se arrastou por 20 anos, já foi estudado em vários artigos e continua gerando debate. E recentemente, quando os advogados que representavam essas comunidades equatorianas fizeram a última tentativa de reconhecimento da sentença que foi obtida favorável a esses povos indígenas lá no Equador, que não conseguiram executar em nenhum país, era a última esperança, era a derradeira esperança deles era o Brasil, e não conseguiram também. Então, só esse assunto, ele já gera um debate interessantíssimo, que congrega, de um lado, o processo civil internacional, que é o tema, não sei se foi esse que a Carmen abordou, ela falou mais genericamente, mas só esse tema já serviria para ilustrar isso: direito ambiental internacional, processo civil internacional e se eu estou falando dos equatorianos que reclamaram do dano ambiental e tal, o que seria o outro assunto que poderia estar incluído nesse debate? Questão dos direitos humanos. Então, são temas que vêm mesclados nessa vivência, nessa experiência, nesse contraponto. Agora, nós temos as duas disciplinas, uma mais com viés público, outra mais com viés privado. O professor de Direito Internacional Privado vai sempre usar mais a expressão Direito do Comércio Internacional. Mas, na verdade, está por detrás dessa expressão a polarização também entre os lados mais, ou a visão mais publicista desse comércio internacional. Não importa a nomenclatura, importa que vocês entendam nesse momento esse fenômeno que ele abriga. E aqui está um mapa simplificado, foi uma gentileza de um colega da PUC, o Lauro Gano. De um lado a gente vê
no nível dos estados, né? Os instrumentos entre os estados, tratados, convenções e tal, os instrumentos entre particulares, que hoje são verdadeiros instrumentos de governança, principalmente porque são, muitas vezes, contratos gerados por associações profissionais, e essa dinâmica dos negócios, né, entre partes privadas, pessoas físicas, jurídicas ou próprios estados, quando atuam na esfera econômica. E lá, do lado de lá, toda a normatividade oriunda dessas diferentes entidades. Naquela lista ali, por exemplo, está faltando, ironicamente, o NIDROIT, que é um tema de especialidade do amigo que me deu você deu esse slide. Então, essa discussão da soberania permanente, ela começou após a Segunda Guerra Mundial, impactou muito, principalmente as operações de petróleo offshore. E mais adiante eu vou mostrar uns slides para vocês que mostram por que eu digo que essas questões de lei do mar hoje apresentam uma fronteira profissional para o pessoal que gosta de defensão pública. Né? Uma fronteira profissional diferente, porque eu tenho esse segredo sempre guardado, já comentei isso com os alunos lá da pós. E já vi que o primeiro escritório que eu conheci, que se auto-intitulava o único escritório que trabalhava com direito internacional público, ele já tem pelo menos um concorrente, porque eu já encontrei um outro que diz a mesma coisa. Mas, enfim, todos esses questionamentos colocavam de um lado a oposição dos países já industrializados e que já tinham mais recursos para poder enfrentar os desafios tecnológicos e financeiros da exploração offshore, e aqueles que queriam reter o direito, né, e com base na sua soberania. Isso de uma forma simplificada, e certamente aí está o enunciado mais amplo. Passando então agora nessa panorâmica que eu disse que eu ia fazer, que é um pouco, não é sistemático, é um pouco exemplificativo, para mostrar essas conexões em temas que são interessantes e que possam dar essa visão para vocês. Então, esse é o quadro da evolução das convenções de direito do mar. Eu vou colocar algumas das inovações e conquistas dessa UNCLOS. Esse mapinha aqui eu já estou usando há algum tempo, pode ser que algum país aí já tenha mudado a cor. Então, essa não deu tempo de atualizar. Mas dos conceitos mais importantes, eu gostaria de, não vai dar para comentar outros aspectos, esses dois ali que estão em negrito também, que são a zona econômica exclusiva e o mar territorial. E aí nós vamos ver por que quando a gente contrapõe os conceitos dessa convenção, que só a gente lê a convenção, é até difícil compreender, porque esses conceitos eles se sobrepõem um pouco. Eu vou mostrar um impacto visual que nos permite compreender melhor esses conceitos. Tá aí. Depois que eu descobri esse desenho e aprimorei um pouco, passou a ser fácil entender, inclusive, certamente, vocês ouviram falar no pré-sal brasileiro, né? Primeira coisa que tem que esclarecer é que o pré-sal já existe há muito tempo e foi descoberto pela Petrobras na década de 60. Essa história do pré-sal foi descoberto há uns poucos anos atrás é um pouco uma campanha de marketing. O que foi descoberto há poucos anos atrás foi a dimensão do pré-sal da Bacia de Santos. Nós temos pré-sal até em Sergipe, o que pode ser muito bom, porque antes não havia técnica para explorar, né? Quando os agentes econômicos, Petrobras e outros, forem na direção do Nordeste, podem encontrar mais. E os vizinhos podem se animar também. O Uruguai já estava bem animado, promovendo licitação. Eu estive lá em 2016 dando palestra, já tinha empresas investindo, mas como não encontraram nada, agora estão num período assim de espera, que tem que confirmar, né? Então vocês veem aí que as 200 milhas que estão ali já deram para os países costeiros uma amplidão e uma segurança jurídica para essa exploração da atividade econômica, que é o conceito de jurisdição funcional,
que é consagrado, né, na Convenção, mas havia uma dúvida em regiões em que a plataforma continental se estendia. A UNCLOS ela veio trazer os mecanismos jurídicos adequados para que os países se preparassem para pleitear o reconhecimento dessa jurisdição funcional, digamos assim, não só até aquele limite das 200 milhas, mas até o limite das 350 milhas. Há uma série de conceitos, né, que são os que viabilizam isso. De uma forma simplificada, nós podemos pensar que é não só esse fenômeno físico, né, da plataforma continental, que os geólogos explicam como é que foi se formando por esses depósitos ao longo dos milhões e bilhões de anos em que esse processo ocorreu, mas também com a questão das ilhas artificiais que estão sendo criadas em torno daquelas ilhotas que também dão direito. Então, não só mostrando esse desenho, que dá essa ideia mais clara, mas também, eu não vou falar muito em detalhe, porque eu estou querendo respeitar. Quem é que fala depois de mim? Eu tenho que ter lá. Gabriel. Gregório. O Gabriel ficou de olho no horário. Você é feio para mim. Né? Mas como eu gastei 10 ali na porta, tem que negociar 5. Então, aqui dá uma definição que eu peguei para mim aqui, mas eu queria chegar aqui para mostrar para vocês que o Brasil tem, como país e como projeto, nós estamos numa fase com autoestima baixa, né, de várias percepções que a gente tem de zelo que a gente deveria ter com os nossos recursos, não tivemos, né? O exemplo do museu, né? Tragédia anunciada, Museu Nacional que pegou fogo, mas pelo menos nesse caso aqui a nossa estima fica em alta, porque nós fizemos o dever de casa direito. A Petrobras teve um projeto durante anos, chamado Projeto LEPLAC, junto com a Marinha do Brasil, e estudou esses dados profundamente, se documentando e tal, e conseguiu ter sucesso no pleito junto à autoridade marinha, né? Então, vocês vejam que aumentou bastante e ainda está em processo de solicitação mais um pouco. Mas eu vou me meter, a Argentina está nesse processo também, não está? Vocês estão fazendo o mapeamento da plataforma continental para determinar os limites do... Eu tenho quase certeza que a Argentina está nesse processo bem avançado também. Bom, olha, a sugestão do professor é excelente, porque agora vocês já podem chegar em casa com o dever de casa, descobrir o que a Argentina fez, provavelmente poderá se juntar com o time do Brasil, que está um exemplo em que fomos bem mais competentes do que os americanos, porque em vários debates desses de petróleo eu assisti e pelo menos 2 vezes eu vi exposições por americanos lamentando, parecia que estava falando do Congresso brasileiro, do período principalmente em que nós não internalizávamos as convenções. Nós passamos 20 anos aí que nós não internalizávamos nenhuma convenção e depois fomos internalizando com 20 anos de atraso algumas, bem famosas, inclusive a de arbitragem, que alguém pode ser que fale sobre isso. Então, esse mostra e que nós, como ali não temos vizinhos, no nosso caso não foi nada contencioso, foi só um trabalho tecnicamente bem fundamentado e mesmo assim a parte que foi questionada e que não foi aceita está sendo revista com maiores subsídios para ver se aumentam ainda mais um pouco. E hoje em dia, que a exploração offshore é tudo, isso faz toda a diferença, né, no país. Eu trouxe um mapinha lá da Bacia de Santos para mostrar como essa definição foi importante e deu a segurança jurídica, senão talvez nós estivéssemos promovendo agora essas licitações do pré-sal, já no que era a área considerada alto mar. Esse aqui é o exemplo. Eu peguei esse da inglês porque foi exatamente uma das apresentações espetaculares que eu assisti sobre os conflitos que são já na ordem de centenas, já não são dezenas, que existem entre países confrontantes
e que tem que contratar consultoria especializada. Essa empresa, por exemplo, foi uma empresa que começou fazendo levantamento sísmico para as empresas de petróleo, para os países, quando tinham verba para contratar. Então, a atividade deles era o tal mapeamento com esses recursos muito sofisticados na verdade, não é de geologia, do que eles chamam de geofísica, né, que é um pouquinho mais técnico. E aí, se muda essa boundary, aí é um exemplo do nosso continente. Guiana, Suriname, ali, o limite, e empresas diferentes sendo contratadas por cada um daqueles países. O que acontece se o contrato do grupo de empresas que está do lado está muito perto do limite? Ali com a Venezuela e Guiana tem esse tipo de problema. Esse é um exemplo. Esse é um outro exemplo, que também de uma fronteira contestada, que eu não botei para o país. Mas os exemplos que eu peguei foram exemplos da América Latina, da África, e eu devo ter, então esse aí deve ser o da África. E eu peguei, eu peguei um exemplo interessantíssimo que saiu no jornal outro dia, que é o exemplo da China. O que está gerando tanta polêmica? Quem que leu a história sobre as ilhas lá da China? Alguém leu no jornal? Eles falaram artificialmente a criação de ilhas artificiais, e aí se tenta discutir a amplitude de direito dessas novas ilhas. Exatamente, porque na verdade eram umas pedrinhas, gente. Sabe aquele rochedinho que tecnicamente pode ser equiparado a uma ilha? Então os chineses chegaram com todos os recursos, tecnologia, e estão expandindo. Então essa apresentação mostrava a evolução dessa ilha artificial, que já tem até pista, né, para pouso de avião ou helicóptero de grandes proporções, e aí isso passa a ameaçar os vizinhos. Então aquilo é uma região altamente explosiva. Japão, Vietnã, Filipinas, todos os países ali da região em relação a esse problema, porque o que está em jogo, evidentemente, são os recursos petrolíferos. E aqui está uma amostragem de como o direito internacional público ele é importante não só para estar acompanhando as controvérsias que surgem, mas para dar soluções pacíficas para o desenvolvimento conjunto desses reservatórios. Ali está um esquema bem simplificado. Quando existe essa hipótese, que pode estar lá no fundo do mar, para exploração offshore, ou poderia, no caso, também estar numa fronteira interna, né, que o pessoal aí da indústria chama de shore, e essa reserva. Então existem várias maneiras, podem ser acordos, podem ser tratados, são inúmeros os tratados que foram celebrados visando essa exploração pacífica. Eu vou deixar aqui para o professor um livro que vai ser sorteado, aí ele decide, negocia com os brasileiros aí, como para os brasileiros é mais fácil, ele sorteia só para os visitantes. Se os brasileiros realmente estiverem interessados no livro da professora da casa, eu tive já a iniciativa de fazer a doação antes de fazer essa campanha. Então já deve ter na nossa biblioteca. Ou seja, ela quer sortear só entre os argentinos, tá, Brasil? Não, eu estou sugerindo. Já está pensado para depois eu não ser. Depois eu não vou ser acusado de nada. Mas se tiver alguém que descubra a sua verdadeira vocação petrolífera, né? Aí se candidatam, ele fala, faz um grupinho e a gente sorteia outro para os brasileiros. Hoje que eu já trouxe um malão, o pessoal achou que eu era retirante quando eu estava chegando, que era a última porta pendente de um projeto FAPERJ, os argentinos não vão saber o que é FAPERJ, mas é uma sigla mágica de uma entidade que dá recursos de pesquisa para os professores, e os professores são solidários com as carências materiais das nossas universidades públicas, a gente destina uma parte para a aquisição de livros. Então, esse é o tema espetacular que eu digo, que é o exemplo da convergência entre o público e o privado, principalmente porque você tem os interesses de todos os envolvidos ali, é muito complexo, mas muito desafiante.
para a gente mostrar que a gente está numa área interessantíssima. Todos nós tem assunto para todo mundo. Quando o aluno está na dúvida, porque eu já tive vários nessa fase crítica do terceiro período, fazendo 2 cursos ao mesmo tempo, eu digo, eu também fiz isso na minha vida. E o curso de letras era bem mais interessante que o curso de direito na época que eu fiz. Mas, para sorte minha, eu tomei a decisão de ficar no direito, que é muito mais bacana em termos de opções profissionais, né? E ainda me encontrei nessa área, que era uma área internacional por excelência, né? E, enfim, então tudo isso que é esse desafio de entender a titularidade, de poder trabalhar em termos da cooperação internacional, a preservação desse conceito da unidade do reservatório, que é uma posição conservacionista. Tem uns slides mais adiante que dão para mostrar que se não se faz de uma forma cooperativa, você depleta, que é a expressão técnica, mas é equivalente a nós falarmos depreda, gasta, usa mal os recursos. Então, é muito bacana, não só no sentido de entender as consequências da violação, mas também as possibilidades de cooperação técnica e econômica que esse tema comporta. Ainda o mesmo tema, eu acho que já é o suficiente o que nós demonstramos. O que importa é repetir essa máxima, que a vivência com o direito do petróleo e gás nos dá essa noção, e os próprios contratos, eles terminam revelando esse hibridismo. Então eu resolvi agora inserir alguns dados que eu colhi também nessas apresentações, porque esses seminários que eu eventualmente frequento e que em geral me autofinanciando, né, porque nem sempre, infelizmente, existem essas soluções boas para os professores, mas eu costumo dizer que em geral as homenagens que eu recebo são fora, não são aqui porque santo de casa não faz milagre, né? Então, uma homenagem bacana que eu recebi foi em 2016, que essa entidade, né, a IPN, que eu sou do Educational Advisory Board. Para aqueles brasileirinhos que estão aqui, que gostarem desse assunto, nós temos um Student Club da IPN, o nome em inglês mesmo, porque é uma entidade internacional. Então, não há patrulhamento ideológico que nos faça traduzir, porque nós entramos numa rede internacional que nos propicia acesso a bolsas de pesquisa, tudo tem que ser concorrido, né? Tudo a gente tem que concorrer hoje em dia. Mas enquanto não era, enquanto o professor não tinha capacidade de indicar, eu já consegui enviar 2 alunos, 3, 4, para frequentarem esse tal seminário que tem sempre apresentações muito legais. E o tal ano que eles me deram o prêmio, chamava Visiting Scholar, mas a gente ganhou, na verdade, uma bolsa para poder assistir. E, coincidentemente, foi um ano em que essas empresas que têm uns verdadeiros institutos de pesquisa de olhar o futuro, faziam projeções sobre essa demanda de energia. Então a gente vê a comparação desse crescimento desses novos players, né, em termos de demanda, é impressionante. Os países da OCDE ali embaixo e o resto do mundo, e quanto que cada um ia ter. O que mais se destaca é claro que a China. E aí a outra tendência que mostra como falar só de petróleo e gás ficou antiquado, então a gente tem que falar. Antes se falava no Brasil só de petróleo, aí passou-se a se falar de gás, que é uma mudança na matriz energética total. E agora tem que se falar de energia, e todas essas empresas, algumas estão mudando até o nome. Alguém ouviu já falar, certamente, de uma empresa chamada Statoil, que é a empresa norueguesa. Vocês sabiam que a Statoil mudou de nome? Hã? É. E aí eu fui perguntar lá para uma ex-aluna que trabalha na Statoil, cara, por que mudou de nome? Porque a gente acha que é por isso. E não é porque para não ficar com um nome tão ligado ao petróleo, ao ouro negro, né? Então é Equinox, fica parecendo uma coisa de equidade, fica mais bonito, politicamente correto. A BP fez isso antes, que era British Petroleum.
Mas aí ela não trocou o nome, a letra, né? É BP, mas aí é Beyond Petroleum. Tá? Foi um truque mais fácil. E também isso aí, projeção, mostrando o Energy Mix como está mudando. Se vocês olharem, pode parecer pouco aquela mudança, mas aquela mudança do gás representa muito. O que diminui o carvão, nós não temos, mas em alguns países o carvão, que é altamente poluente, ainda é importante na matriz energética. Então, é direito internacional e energia. Essas são projeções da IEA, International Energy Agency, para o setor até 2030. Isso eu peguei de um livro que se chama Investimentos Estrangeiros no Setor de Energia. Um livro de 2014, a projeção até 2030 ainda é válido. Aqui ficou preto e branco, ficou meio esquisito, mas o maior ali certamente ainda é o petróleo. Aí, o petróleo e gás, eles terminaram, para mim, abrindo o interesse por esse tema dos investimentos, que hoje em dia virou uma linha de pesquisa importante na minha atividade aí acadêmica. E, enfim, os assuntos eles se comunicam, tá? São todos vasos comunicantes, porque a questão que no nosso continente é marcante, que é a questão do nacionalismo energético, ele tem uma grande relação com os temas que são importantes para essa visão do direito de investimentos. Então, todos esses objetivos do milênio, aí em relação à proteção ambiental, segurança e tal, impactam os projetos das próprias transnacionais de petróleo. Vocês veem que na lista ali está a questão da resistência das comunidades locais aos grandes projetos de energia, exemplificadas pelo famoso caso do lado agro. Essa aqui eu também resolvi manter porque mostra a visão que esse pessoal tem com base em consultorias econômicas muito sofisticadas que estão sempre monitorando os dados dos diferentes países. Eles pegam a parte jurídica e colocam tudo no liquidificador e vem tudo junto. Porque não dá para você examinar só os dados econômicos sem examinar as outras questões, embora seja difícil. E aí, como estava um momento em que nós estávamos aí meio desanimados, vocês veem a letra pequenininha aqui, IHS, é o nome da consultoria que preparou isso. Parece fácil, mas são meses de estudo para fazer um slide. Houve uma época da minha vida que eu trabalhei na Agência Nacional do Petróleo, 2 anos. Eu já tinha saído da Petrobras, já tinha tido outras funções, e era uma função muito interessante, porque a gente trabalhava com um contrato de concessão, que nós vamos falar dele daqui a pouco, mas nós tínhamos, no fundo, uma missão de explicar o Brasil, atrair o investimento. Então, tinha um economista jovem muito preparado, que estava fazendo já o mestrado. Ele ficou responsável naquele período que eu estive lá por fazer as apresentações, que eram fundamental, uma parte fundamental do nosso trabalho de diálogo, né, com a indústria. Para fazer um slide, ele demorava 1 semana, no mínimo, um slide bacana, que tivesse informação assim. Por que eu achei bacana olhar isso? Porque eu vi que tinha uma série de negócios, né, deals, que eles chamam, previstos para a América Latina. Porque estão sempre dizendo que o nosso continente vai ter a década perdida, que já teve na década de 80 e que vai ter de novo e que está horrível. Então, eu estive num congresso agora em julho, no Japão, e a gente ia ter um debate sobre os investimentos, o regime dos investimentos, a arbitragem do investimento, sobre os questionamentos que estão surgindo em relação a isso. Aí um artiguinho que saiu da UNCTAD de meados do semestre dava uma informação interessantíssima. O volume de negócios da América Latina, não tenho um número aqui comigo, que 40% daqueles negócios estavam acontecendo aqui, e também sinalizando a quantidade de capital chinês que estava vindo do continente. É claro que a gente lê isso no jornal, mas vindo de uma forma mais consistente do artigo da UNCTAD, nos dá a visão que, quando eu falo de visão interdisciplinar, não é só da comunicação entre as disciplinas jurídicas. Nós que estamos obtendo uma formação jurídica
vocês obtendo a formação jurídica de excelência, seja aqui na UERJ, seja lá na universidade de vocês, na Argentina, vocês também têm que ter esse interesse, desse aprendizado constante com as matérias que convergem com a nossa ótica estritamente jurídica. Aqui, então, o que eu dizia, para falar de direito do petróleo, a gente termina derivando para essa análise dos investimentos, mas eu não vou adentrar isso porque nós não temos tempo, é só um aperitivo. Então, eu vou falar só deste início, que são as polaridades, né? Primeiro, como que uma coisa afeta a outra. Primeiro, porque os investimentos de petróleo são a longo prazo. Quanto tempo vocês acham que dura um contrato desses que o investidor assina com o país hospedeiro? Pelo menos 30 anos. Então, muita coisa acontece em 30 anos, né? Então, quando vem um investidor lá de fora, vem um desse da China, por exemplo, e vem investir no Brasil ou na Argentina, olha só o que eles têm que figurar em relação à ambiência de negócios. Não adianta ele ter um ótimo geólogo que vai dizer, olha, aqui tem reservas maravilhosas, o pré-sal maravilhoso, a Argentina também e tal, com histórico de descobertas. Ele tem que ver no longo prazo qual é a vulnerabilidade que aquele investimento vai ter a essas oscilações, aspectos políticos, mudanças regulatórias. E é uma ilusão achar que esse monitoramento, que só tem volatilidade e mudanças regulatórias imprevistas em países menos desenvolvidos. Um dos lugares em que na época que eu atuei na Petrobras Internacional, que a gente fazia o contrário, que era olhar como era lá fora, o colega que trabalhava em análise econômica e negociações, o pessoal perguntava para ele na Inglaterra, ele dizia, não sei, eu não li o Financial Times hoje. Ou seja, não adiantava nem ler no manual, porque mudava tanto e com tanta frequência que só se ele lesse o Financial Times todo dia para saber se os ingleses tinham mudado alguma coisa. Então, ninguém precisa de longe, basta ver o Brexit que a gente acompanhou. Quem podia imaginar que essa seria a direção da decisão, né? Que todo mundo que mal informado daqui, a gente achava que ia ganhar aquele plebiscito, né, o Brexit. Então, essa volatilidade gera uma insegurança jurídica e um alto risco para esses investimentos. Então, no petróleo, isso é realmente endógeno, porque, de um lado, os investidores, eles têm a preocupação de pagar por esse risco. Então, e eles querem, evidentemente, desenvolver essas reservas. E os governos, além do controle das atividades, às vezes têm um programa que nem sempre vem alinhado com o que a gente chama os interesses do Estado. Esse é que é o grande desafio. Porque não é tão fácil a gente perceber, assim, quando tem uma mudança legislativa, uma mudança regulatória, se o que está em jogo é um interesse meramente arrecadatório, ou qual que seja o interesse menos nobre, ou se é realmente um interesse primário, um interesse de Estado de longo prazo. Se eu olhar no relógio, eu vejo que do tempo inicialmente previsto, eu só teria 5 minutos. Eu queria negociar mais 5 no próximo. Olha, é chato, viu? Porque ele é aluno da pós, aí é covardia, por isso que eu não posso pedir mais do que 5. Então vamos ver o que dá para falar em 10. A gente tem que ter essa preocupação. Outro dia eu fui num debate na Paraíba, gente, é o seguinte, o cidadão que falou antes de mim, cada um tinha 20 minutos. Ele falou realmente uns 50, mais ou menos. Olha que eu posso falar. E aí eu... Falta de respeito, né? Eu fico incomodada. Você se identificou, na verdade, né? Eu acho, né? A falta de educação, para falar. Enfim, mas aí eu estava lá em terra, sendo tão bem recebida, né? Não podia ficar de mau humor. E vim o almoço depois, né? Então os alunos tinham que ir para o estágio. Eu falei metade do que eu ia falar. Bom, aqui está uma dica por que é tão interessante essa interdisciplinariedade e hoje em dia o direito internacional está tão na moda que a vingança dos professores de direito administrativo agora é falar do direito nacional. Porque nós também, para poder sobreviver, a gente tem que entender o que o direito interno faz com todo esse arranjo que a gente está descrevendo aí.
Não esqueça aquele desenho no início. Tem uma caixinha só falando direito interno, mas ali tem que caber tudo. O direito constitucional, o administrativo, o contratual, o direito civil, tudo que o país tem de tradição jurídica para acolher esses investimentos internacionais e as expectativas que os investidores têm em relação a essa estabilidade, em relação a esse marco regulatório, se é efetivo ou não. Então, é claro que pode acontecer, como muitas vezes aconteceu, tem empresas que olharam e nunca vieram para o Brasil. Tem empresas que não vieram para o Brasil ou foram para a Argentina e vice-versa. Agora, tem empresas que são comprometidas com a América Latina, que vieram para ficar. Mas eu, que estou aqui há mais tempo, sou bem mais antiguinha do que vocês, eu já vi esse ciclo de subida e descida e muitas empresas que se foram. Toda notícia boa pode anunciar. Então eu vi que para essa licitação agora tem uma empresa alemã que ficou um tempão aqui se fingir de morta e de repente resolveu investir a sério. Eu falei, poxa, então tomara que os alemães estejam vendo alguma coisa boa, ela chama Wintershall, a empresa, né? E que realmente, pelo visto, pretendem ficar. Então esse desenho, que eu acho que já apareceu, é só para lembrar que esses contratos internacionais, então eles vêm nesse contexto que eu andei comentando. E são contratos que na disciplina do direito internacional, nos manuais, eles aparecem como contratos com o Estado, com toda a problemática de estabilização que esses contratos apresentam. Não vou me deter nisso porque eu quero chegar nos contratos petrolíferos. Então, os contratos petrolíferos, eles foram fazendo uma tipologia que vai até aquele quarto. Então, o contrato de concessão aí fora, na verdade, é um contrato de licença. Tem países que têm uma terminologia completamente diferente, como os Estados Unidos. Lá é um contrato de lease. Mas o regime jurídico americano e canadense é tão diferente que, ao contrário de outros países, o próprio proprietário da terra detém os direitos sobre o subsolo, que não dá para comparar. Agora, esses outros, a gente conta uma história da contratação petrolífera que mostra como esses contratos surgiram, como que no início o poder de barganha dos países era mínimo, o das investidoras era máximo. Hoje essa equação mudou completamente. O poder de barganha dos países hospedeiros é muito maior, principalmente quando existe uma estatal forte, que a legislação prevê essas alianças, então todos querem se associar a essa estatal. No caso brasileiro, nós acrescentamos o que a gente chama as nossas jabuticabas. É a frutinha que se encontra mais no Brasil mesmo. Eu gosto de falar da jaca, que é uma bem grande, que só tem na Índia, porque o nosso é tão diferente, nem a jabuticaba explica. Tem que ser a jaca que vocês têm que experimentar antes de sair, principalmente o doce de jaca, que é uma delícia. Mas quando você olha, é uma coisa assim meio esquisita, nem todo mundo tem coragem. É altamente disputado na Gávea entre os porteiros, porque os que têm vocação para subir a árvore pegam a jaca e fica lá para quem quiser pegar. Então, esses contratos com o Estado, por conta desses grandes problemas que apresentaram na sua origem, não é? Eles criaram conceitos que até hoje estão na moda. Eu conheço um professor lá, que atualmente está em Dundee, ele já foi lá de Leiden, na Holanda, que ele tem um livro inteiro sobre as cláusulas de estabilização. É um pouco monótono, mas não deixa de ser um assunto bem interessante. Porque se você de cara tem preconceito em relação ao tema, você nem vai se interessar para ler aquele livro inteiro sobre cláusulas de estabilização. Mas a gente chega no direito administrativo. Esse professor que é da UERJ, que eu adoro, que é um professor fantástico, brilhante, da nova geração de administrativistas, ele não se acha nada novo, provavelmente eu acho que ele é bem mais novo que eu. Mas acontece que os professores eméritos do direito administrativo eram de uma outra geração. Então eles vêm com ideias muito interessantes e que com grande complementariedade com o direito internacional. Então, quando você transpõe isso para essa recepção de investimentos que o direito internacional se interessa em analisar e estudar, você vê que os administrativistas também. Tanto que o Gustavo fala
se inspirando, claro, em doutrinas internacionais também, desse compromisso regulatório que o poder público tem que assumir em relação aos investidores. Então, esse desenho aí, que eu já não botei a fonte, porque eu também já não me lembro qual é, mostra como esse risco envolve todos esses elementos que aí eu meio que aleatoriamente comentei, mas que vocês veem que na base, muitas vezes, está um contrato. Mas o grande dilema é até que ponto o Estado hospedeiro pode mudar as regras no investimento de 30 anos. Porque de um lado está um direito do Estado, que é um poder-dever, de regular. Ele não pode se eximir, inclusive, de adotar medidas que são necessárias para o bem-estar daquele povo. Saúde, saneamento, uma série de questões, meio ambiente. E, de outro lado, estão os compromissos aí assumidos no contrato. E aí, o Brasil, nesse exame, que eu colhi na mesma viagem que eu fui lá nos debates bacanas, em 2016, ele mostrava uma análise de quais eram as rodadas que tinham sido um desapontamento para os investidores. O Brasil estava incluído aí. No caso do Brasil, não era nem a rodada desapontadora. O Brasil suspendeu as rodadas de licitação durante mais de 5 anos. Isso foi devastador para a nossa economia, principalmente para a economia do estado do Rio de Janeiro, nosso estado, né? Mas, em compensação, outras notícias boas aconteceram. Então, a partir de 99, havia uma regularidade na promoção de licitações. Quando vocês veem ali o desenho entre 2008 e 2012, elas foram interrompidas, então, em 2013 elas voltaram, agora com um calendário bem mais detalhado, com previsão, já para o futuro, para os investidores poderem se planejar, e também com oportunidades ficam abertas, como no Canadá eles fazem, que o investidor pode vir se apresentar. Então, esse trabalho que a ANP está fazendo é um trabalho profissional bacana, uma agência reguladora, e eu trouxe agora essa coisa pictórica para mostrar para vocês o seguinte: esses contratos que eu falei, a tipologia, eles são só para essa pontinha aqui da esquerda, porque são contratos em que a empresa vem explorar e produzir petróleo. Mas é tão interessante porque a internacionalidade dessa indústria, ela não se apresenta só no começo, é no meio e no fim também, porque o transporte, ele muitas vezes se dá internacionalmente, exatamente porque uns países têm pouco, outros têm muito, então tem muitas soluções criativas, seja de gasodutos, oleodutos, navios que vão sofisticando a técnica de armazenamento para poder circular esse produto através de navios, e depois também, depois do refino, o marketing de produtos que são oriundos do petróleo. O lado negativo também existe, né? Que a conscientização que nós estamos tendo agora, que essa farra com produtos de origem do petróleo, os plásticos e todos os produtos dessa cadeia que se foi produzindo, que tudo passou a ser de plástico, nós temos que fazer de alguma maneira esse caminho de volta. É por isso que hoje não dá para se falar mais só desses contratos, que não vai dar tempo de eu examinar. Isso aqui é para mostrar as fases daquele contrato petrolífero, que são fases essencialmente técnicas. Esse desenho eu mostrei só para mostrar como é o futuro. O futuro é agora. O futuro é agora. Porque quando você vê, é o petróleo offshore, você vê a quantidade de contratos sofisticados que existem nessa cadeia contratual, né? Isso só nesse princípio, e depois a coisa se repete. E agora, então, a gente deriva no final para o direito da energia, porque são todos esses temas relacionados, né? O desenvolvimento econômico, meio ambiente, mudanças climáticas, segurança energética. E aí todos esses temas terminaram me levando, e foi o que eu fui buscar na fase do pós-doutorado,
já uma visão jurídica mais abrangente ainda do que o direito de investimentos, que é a orientação que os professores da Sciences Po dão, principalmente o que é latino-americano, que muito me orgulho, é o argentino mais europeizado que eu conheço, porque ele fez sucesso. Hoje em dia ele é respeitado internacionalmente, que é o Diego Arroyo, e ele viveu alguns anos na Espanha, mas hoje em dia ele é professor na Sciences Po. Então ele tem a parceira, né, que é a Horácio Guivet, então é o Centro de Governança Global. É uma nova maneira de ver, mas é tudo a mesma coisa, apenas uma visão interdisciplinar do direito internacional que congrega esse interesse, né, por uma maneira de regular, que também nessas áreas especializadas. Por isso que a gente pode falar de governança energética global. Eu tenho uma aluna aqui do doutorado também, que o tema dela é a energia, mas já essa energia da novíssima geração, ela se interessa por formas alternativas e não pelo petróleo. E os dois cases, agora já finalizando, que eu trago são, em primeiro lugar, um caso rumoroso da interrupção da 8ª rodada de licitações. É verdade que a rodada não tinha concluído e houve uma liminar, mas no fundo é como se tivesse uma coincidência, né, que o pessoal não lutou para derrubar a liminar, que nem tinha derrubado nas outras rodadas de licitação. E aí depois não se retomou quando se teve condição. Então, tudo que se discutia na época, que as empresas investiram tanto para vir para o Brasil, acreditaram no Brasil, isso, a empresa fica um ano trabalhando, deixa de investir lá em outro país, vem para cá. Então teve essa decisão do STF e o voto da ministra Ellen Grace na época, ele foi um voto muito estudado pela comunidade que orbita nessa área, exatamente porque ela usou conceitos desses que eu mostrei aqui, da frase, da fala do Gustavo Benemone, dos temas de direito internacional em relação à responsabilidade do Estado hospedeiro. É um belo voto. E depois, agora mais recentemente, porque a Petrobras e a ANP tinham uma visão diferente sobre um aspecto complexo do contrato de concessão, e a ANP dizia que por ser algo que ela tinha que regular sobre isso, não era algo que podia ser arbitrável. Então, a grande discussão que foi envolvida nessa questão seria um valor muitíssimo alto. Eu não vou entrar nas technicalities. O que importa é que houve uma decisão judicial recente que é animadora em relação aos que defendem o uso da arbitragem, porque terminou a Petrobras tendo ganho de causa no sentido de que era arbitrável sim, e a arbitragem vai continuar. Muito obrigada.